E aí pessoal, Eduardo Mesquita aqui, o seu banker, para falar um pouco mais do mercado financeiro que está acontecendo com os investimentos. Afinal, nossa, todo mundo falando mal, eu mesmo estou falando de uma maneira mais pessimista, mas e aí? Eu não invisto? Eu deixo o meu dinheiro debaixo do colchão? O que eu devo fazer? Vou falar isso no vídeo, como você deve se comportar nesse momento. Já deixa o seu like e se inscreva para mais vídeos como esse. Pessoal, é um momento complicado, principalmente para quem investe aqui no Brasil, com um perfil de moderado para agressivo, porque você coloca ativos de risco na sua carteira e esse momento é bem ruim para ativos de risco, falando de maneira doméstica, investimentos aqui no Brasil, então a carteira de muitos investidores acaba ficando negativa ou com uma performance abaixo do esperado. Entretanto, não é para você deixar o seu dinheiro na poupança, embaixo do colchão, porque existem investimentos que, ainda num cenário como esse, pode trazer uma rentabilidade. Então, o que eu quero trazer nesse vídeo aqui, o que é? O que fazer nesse momento onde parece que está tudo perdido, que nada rende, que nada faz sentido? O último almoço grátis do mercado, dizem que é a diversificação, e eu concordo principalmente em cenários como esse. Tendo uma carteira diversificada, você ainda tem a possibilidade de ter um retorno positivo. Imagine se você estivesse alocado 100% em ações aqui no Brasil, você veria a sua carteira com uma performance bem ruim. Agora, se você diversifica em diferentes classes de ativos, minimiza esse impacto negativo, principalmente se os outros ativos performam bem. E aí a pergunta que fica é, quais ativos performam bem para eu tentar fazer com que a minha carteira se beneficie nesse cenário atual? A diversificação é importante principalmente para aquele investidor que tem um perfil moderado para agressivo. O investidor mais conservador também pode diversificar a sua carteira, mas sempre acabará diversificando entre ativos de renda fixa. Mas então, pensando numa carteira balanceada, com um perfil moderado, o que faz sentido? Olha, a gente está vivendo um momento de taxa de juros elevada aqui no Brasil. Provavelmente não teremos novos cortes por um bom tempo. Então, quem se beneficia disso? Investimentos atrelados ao CDI. Você vai ter um retorno muito próximo de 1% ao mês. Então, esse é um bom ativo e sem risco. Se você coloca em CDBs garantidos pelo FGC, se você investe em títulos privados de empresas de boa avaliação, ou até mesmo o Tesouro Selic. Agora, se a inflação que está relativamente controlada dispara, você precisa ter alguma coisa que te beneficie com esse aumento da inflação. Ativos atrelados à inflação estão com rentabilidade muito boa, talvez nas máximas históricas de rentabilidade próxima ali, nos períodos que a gente teve a crise com um possível impeachment da Dilma Rousseff, depois esse impeachment acabou acontecendo. Então, mesmo que esse ativo se desvalorize no curto prazo, se você for para crédito privado, no longo prazo, ficando até o vencimento, pense sempre nesse ativo. Na pior das hipóteses, em ficar até o vencimento, não coloque um recurso ali que você vai precisar no seu dia a dia. Certamente esse investimento vai te dar uma boa rentabilidade, te protegendo se a inflação disparar. Se a inflação não disparar, você pode garantir hoje um ganho real, ou seja, aquela parte mais alguma coisa, porque é IPCA mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa é o ganho real acima da inflação. Hoje, esse ganho real está em alguns títulos próximo a 7 ou até superior a 7, dependendo do título. Pode ser CDB, pode ser os títulos de crédito privado, pode ser o próprio Tesouro IPCA. Lembrando que Tesouro IPCA e os créditos privados, antes do vencimento, sofrem oscilações, mesmo que seja um título de renda fixa. CDB não tem essa oscilação, mas certamente você não consegue vender antes do vencimento, e se vender, vai acabar provavelmente tendo um grande prejuízo. Outro ponto importante: problemas fiscais impactam o quê? No câmbio. O real está perdendo valor contra o dólar. É importantíssimo o investidor ter uma parte do seu capital atrelado a dólar. Então, ou você investe num fundo de investimentos que pega essa oscilação do dólar, ou você pode investir em renda fixa internacional. Faria sentido também, porque nos Estados Unidos nós temos a maior taxa de juros dos últimos 22 anos e tende a cair a partir do segundo semestre. Além disso, a outra forma, claro, mais arriscada é a bolsa americana,
todos esses ativos estão atrelados ao dólar, então se o dólar sobe, isso beneficia o seu portfólio, uma rentabilidade positiva. Lembrando que se você investe nesses ativos atrelados à bolsa americana, não é só o efeito do dólar, mas sim a valorização do ativo em si, da empresa ao longo do tempo, também vai afetar a rentabilidade. Na parte da renda fixa dos Estados Unidos, esse mesmo efeito do IPCA aqui no Brasil, que eu falei que ele oscila até o vencimento, também acontece nesses títulos lá fora. Então pode ter uma oscilação de curto prazo. Então coloque nesse tipo de ativo apenas recursos que você não vai precisar no seu dia a dia. Então, pessoal, dei 3 opções aqui de classes de investimentos que, mesmo num cenário mais turbulento como esse, tende a defender a carteira ao longo do tempo. Fora isso, temos o ouro também, assim como você pode investir num fundo de dólar, você pode investir num fundo de ouro também, se beneficiando da oscilação, e a gente espera que uma valorização positiva do ouro, também protegendo a sua carteira. Então são opções que você tem que manter na sua carteira de investimentos mais diversificadas, são classes de ativos importantes. Ter a diversificação na carteira ao longo do tempo é importante, porque ao longo do tempo, quando esses riscos forem diminuindo, você pode aumentar a sua posição em ativos com mais apetite a risco, como bolsa de valores, fundos multimercados, mas gradativamente você vai aumentando. Se as coisas pioram, você gradativamente vai reduzindo a exposição a essa classe de ativos, desde que você não saia ali no pior momento, onde ali não tem mais chance de cair, né? Caiu tanto que a opção agora é subir. Então é importante você se antecipar, estar antenado, estar inscrito aqui no canal, deixar o seu like, porque aí você vai ver os outros vídeos do Banker e você vai saber o momento mais propício ali de aumentar a posição ou diminuir a posição em determinada classe de ativo, para não ser o último ali a sair da festa e aí depois tudo volta a subir, você saiu e acabou perdendo a recuperação dessa classe de ativo. Timing é importante no mercado, mas o mais importante ainda é você fazer uma diversificação eficiente de acordo com o seu perfil de investidor. Lembrando que isso daqui não é uma recomendação de investimentos, mas sim um direcionamento de como você pode se proteger, diversificar a sua carteira e tentar se proteger se esse mercado continuar com uma perspectiva ruim como a gente está tendo nesse momento. Então você já sabe o que fazer, deixa o like, se inscreva e a gente se encontra no próximo vídeo.